Capítulo 17 de Juízes. Bora para a leitura? E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava as maldições, e também as dissestes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse a sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha esse homem Mica uma casa de Deus, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia reis em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, segundo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e sê-me por pai, e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e esse homem lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Bom, leitura feita. Esse texto aqui, eu te daria uma dica em primeira mão, que você leia ele em uma outra tradução um pouco mais fácil de entendimento, porque no começo aqui do texto você vai ver que tem uma fala que parece até um tanto que difícil, que é quando a mãe do Mica aqui, né, fala de maldição, algo do tipo, e é necessário que você entenda o texto. Vou até ler para você que fica mais fácil, porque eu sei que aqui no meu canal tem pessoa que não vai ter uma outra tradução. Então eu vou estar dando aqui uma lida, deixa eu aqui achar. Aqui, eu vou colocar nessa nova tradução aqui, que vai ser no verso 2. Olha o que diz nessa outra tradução, vou colocar na NVT, que diz: Certo dia disse à sua mãe: Eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Olha como a gente entende melhor, né? Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Tá vendo então como a gente consegue entender numa outra tradução? Porém, não indico que você use outras traduções de fácil compreensão para você pregar algo do tipo, porque muda muito ou até chega a distorcer o texto. Mas use a que eu te falei e a que eu uso, que é a ARC, para mim é uma das melhores traduções que você pode usar até para pregar, na minha opinião, tá bom? Mas vamos lá. Bom, quais são os erros aqui desse texto? Bom, você vai ver aqui nesse texto que o erro ele começa, claro, pelo Mica, aqui nesse versos 2. Por quê? Você vai ver que tem um filho que vai roubar a própria mãe. Segunda coisa aqui no verso 4 é que a mãe, ela dedica tudo que ela tem ao Senhor, mas ela vai usar parte desse dinheiro, dessa prata, para fazer imagens de escultura. Isso aqui está no verso 4. Você também vai ver que Mica, ele vai criar um santuário particular de deuses na sua própria casa. Ali no verso 5 diz isso aqui. E ainda nesse verso 5, o texto diz que não só tinha, né, esse templo, esse santuário particular, mas nesse templo, nesse santuário, ele vai fazer ídolos e objetos para piorar. No culto que ele faz, né, nesse lugar particular dele, na casa dele, o texto diz que ele vai consagrar de maneira própria, de maneira particular dele, um de seus filhos como sacerdote. E isso tudo no verso 5 que mostra. E aqui no verso 6, você vê que o texto ele mostra que não havia reis em Israel. Então, o povo fazia o que achava que era certo. Isso aqui é o texto que diz. E no 10, você vê que Mica, ele vai pagar, ou vamos dizer assim, ele vai alugar um levita que é para exercer a função que ele queria que o filho dele, que ele consagrou aqui, exercesse. Então ele vai pagar, alugar ali um sacerdote para exercer esse ofício ali particular para ele na casa dele.
E tudo isso daqui, você vê que o resumo só desse capítulo aqui, cada um passa a servir a Deus do seu próprio jeito, de maneira que particularmente eles acham que está certo. E claro, está errado. Ok, quais os acertos aqui desse texto? Você vai ver que Mica, independente de qualquer coisa, ele vai demonstrar, eu vou colocar a palavra certo desejo de buscar a Deus, porém, de forma errada, nós vimos, mas ele tem um certo desejo de ser abençoado por Deus, então ele busca a Deus de maneira errada, mas busca. E por fim, você vê que um acerto também que é aqui, é que o levita conhece a lei. Independente se errou ou não, mas ele conhece a lei. Então, sim, é um acerto. E o resumo? Bora fazer o resumo aqui desse texto. Você vê que Mica, ele rouba parte da prata da própria mãe e depois devolve. A sua mãe vai separar parte dessa prata aqui para fazer uma imagem de escultura. Mica vai montar um santuário em sua casa, vai fazer objetos religiosos, ele vai estabelecer o seu próprio sistema de adoração. Mais tarde você vê que o texto também vai mostrar que aparece um jovem levita, Mica o contrata para ser o seu sacerdote particular. Ele acredita que agora Deus vai o abençoar por ter um levita em sua casa. Aí você vê, né, como que a gente se engana com as nossas próprias vontades errôneas, achando que elas estão certas, né? Mas enfim. E os detalhes aqui desse texto que passa desapercebido, você vai ver que Mica não abandona o Senhor de forma completa. Você vai ver que o problema dele é que ele vai misturar Deus, ídolos e a sua própria conveniência pessoal. Enfim, você nota certa adoração desse homem, porém de forma corrompida, certo? Outro detalhe também aqui desse texto é que o texto termina assim, ó, verso 6. Naqueles dias não havia reis em Israel. E ainda continua o texto. E cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Logo, essa frase aqui está explicando todo o capítulo, que todo o erro aqui se baseia em que as pessoas abandonaram ao Senhor para fazer as suas próprias vontades. E o que tudo isso daqui desse texto revela sobre Deus? Primeira coisa, Deus, ele não aceita ser adorado de qualquer jeito. Segunda coisa, sinceridade não substitui obediência. Isso aqui o texto deixa muito claro e mostra também de forma bem nítida. Boas intenções não transforma erros em acertos. E por fim, a vontade de Deus está acima de qualquer opinião. E eu ainda acrescento mais uma. Nenhuma vontade humana pode substituir a vontade divina. E a nossa aplicação aqui desse texto, nem tudo que parece espiritual é bíblico. Uma pessoa ela pode muito bem falar de Deus, até dizer que está buscando ou mostrar que está buscando Deus ou as suas bênçãos e ter, né, certas boas intenções, né, vamos falar assim, mas ainda assim ser alguém que está fora da vontade de Deus, ou seja, um rebelde. E o padrão que está se repetindo aqui desse texto, eu tô toda hora mexendo nesse óculos, porque eu não sei se você percebeu que ele é novo e ele tá caindo, né? Eu vou ter que apertar depois um pouquinho, mas vamos lá. E o padrão que se repete é desobediência, idolatria, engano espiritual e consequências. Pra gente encerrar, a frase que a gente usa para resumir todo esse capítulo é que o abandono de Deus e dos seus princípios leva a práticas enganosas. Infelizmente, nós vivemos essa época, ou nessa era em que nós abandonamos ao Senhor, abandonamos os seus princípios, queremos fazer do nosso jeito e no final a gente ainda quer obrigar que Deus nos responda, nos abençoe e achando que nós estamos no centro da vontade de Deus, quando na verdade estamos no centro da nossa vontade e da nossa desobediência. Eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.